Pai do Senhor, meu irmão, eu estou aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, mais precisamente em frente à nossa Assembleia Legislativa de Porto Alegre. E a Bíblia diz no livro de Isaías que ai daqueles que decretam leis injustas. Quantas leis injustas têm surgido no nosso país com o passar dos séculos. Mas eu, como servo de Deus, tenho uma grande missão de orar pelo meu país, orar pelos nossos legisladores. Nós temos a nossa Carta Magna do nosso país, ela é composta de 3 poderes. Todo mundo, até a 4ª série, ele sabe desse assunto que eu vou falar aqui, mas é importante relembrar. Primeiro, o poder chama-se o poder legislativo, é o que cria as leis, formada pelos vereadores, os deputados estaduais, deputados federais e senadores da República. Depois nós temos o segundo poder, que se chama poder executivo, que executa as leis. Poder executivo, nós temos os nossos prefeitos municipais, temos os nossos governadores dos estados brasileiros e também o nosso presidente da República. E temos também um terceiro poder, este poder chama-se poder judiciário, que é composto pelo Supremo e pelos demais juízes que fazem parte do magistrado. Mas eu quero falar sobre um poder bem maior que esse. Nós temos na Bíblia Sagrada também 3 grandes poderes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós olhamos aqui um texto bíblico que eu escolhi para esse momento, está aqui no Salmo de número 62, e o verso 11, que nos diz assim a palavra de Deus: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O salmista Davi, há mais ou menos 1050 anos antes de Cristo, ao compor as suas belas canções para o povo de Israel, ele aqui inicia neste Salmo 62, no verso 1, ele diz que do Senhor vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Então a gente já vê aqui neste quesito sagrado, em primeiro lugar, o poder de Deus na salvação da humanidade. Aqui, quando o salmista disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder maior está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. As leis criadas aqui na nossa Assembleia Legislativa, todas as leis, não só aqui, como em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quando o homem se projeta, o homem se arquiteta, os olhos de Deus estão voltados para aquele lugar, porque Deus está ali com seus olhos como chama de fogo. A equipe da ONU, quando se reúne em Genebra, na Suíça, ou ali em Nova York, nas sedes da ONU, para tratar assuntos relacionados ao mundo de um modo geral, a gente observa que eles estão muitas vezes de portas fechadas, a imprensa não tem acesso àquele lugar, mas os olhos de Deus estão fitos naquele lugar, justamente para cuidar dessa situação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos para o grande poder de Deus na criação do universo. Voltando lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você observa que a palavra céus ela está no plural, porque nós temos, segundo alguns teólogos, 3 céus. O céu que é as nuvens, o céu azul que é infinito, e o terceiro céu que é a morada de Deus, o trono de Deus. Então esses 3 céus. Por isso que quando a Bíblia fala ali em Gênesis, Moisés, ao descrever ali, ele disse que no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. Hoje a ciência tem provado que a terra ela é redonda, mas até então ela era sem forma. Além dela não ter um formato, ela também não tinha ninguém, não havia habitante nela, sem forma e vazia. E disse Deus haja luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia diz que houve então manhã e tarde do primeiro dia. Nós vimos aí a criação de Deus, neste princípio de criação, Deus criando esse universo. A gente observa que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente observa neste texto aqui, na criação, num período ali de 6 dias, Deus criou 2 grandes, primeiro governador criado por Deus. A Bíblia diz que Deus criou o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então o primeiro governador criado por Deus foi exatamente o sol. E a gente vai discorrendo ali, que Deus criou a terra, deu forma à terra, e agora Deus começa a dar ordem à terra para que a terra produza os seus animais. Deus agora se volta para os oceanos e Deus começa a mandar que os oceanos comecem a produzir também os seus peixes, tudo aquilo que está no mar, através do poder de Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, o nosso irmão escritor Hebreus,
ele diz que Deus sustenta este universo pelo poder da sua palavra. Você observa que um edifício, uma casa, ela precisa ter coluna, um edifício precisa ter sapatas e grandes colunas, mas você observa que se você olhar na sua volta, você vai olhar para cima o céu, mas você não vê coluna sustentando o céu, porque é sustentado através do poder da palavra de Deus. Nós olhamos ali Deus na criação, quando chegamos ali no capítulo mais adiante, no 6º dia, a Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, e do pó da terra a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e também à sua semelhança. Eu fico imaginando Deus quando reuniu com Jesus, o Espírito Santo naquele conselho, ele disse, ele disse, ei, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós encontramos, segundo alguns entendidos, existe 200 tipos de barros, mas desses 200 tipos de barro, apenas 8 servem para fazer algum tipo de obra. Os 192 tipos de barro não servem a não ser para entulho. Mas você observa que Deus pega do pó da terra e ele faz o homem. Você imagina assim Deus com as próprias mãos, fazendo o homem à sua imagem e também à sua semelhança. E você observa que Deus, após fazer aquele homem, você imagina a cena ali, Deus criando o homem, a orelha, a cabeça, cada parte do nosso corpo. O nosso corpo ele tem milhares de células espalhadas no nosso corpo. E você observa que ali agora Deus chega no homem, a princípio um boneco inércio. E Deus soprou na narina do homem, e diz a Bíblia que Deus fez do homem alma vivente. Você imagina agora quando Adão abre os olhos, ele contempla na sua pureza ainda, antes da sua queda, ele olha e vê Deus, ele vê a pessoa de Jesus, ele vê a pessoa do Espírito Santo, e ali ele se imagina assim, a conversa entre eles. Agora Adão começa a ver que o seu coração começa a pulsar, as suas mãos começam a ter tato, e nós vimos tudo isso através do poder de Deus. É algo que a ciência durante muitos anos ela vem estudando, mas ela não consegue desvendar todo o mistério. Você vê a grandeza do poder de Deus, é uma criança se formando no ventre de uma mulher. Quando você olha para uma mulher grávida, é inevitável você não acreditar que Deus existe. O poder de Deus em formar uma criança dentro do ventre de uma mulher. Dentro daquela criança se formam os rins, o coração, o fígado, todos os órgãos, todos os ossos que fazem parte do corpo daquela criança. Tudo isso dentro de uma grandeza de um poder de Deus. Por isso que o salmista disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, o poder da criação do universo, o poder da criação do homem. Mas quando nós chegamos ali no dia de Moisés, no Êxodo, você vai observar que Deus continua ali mostrando o seu poder. Agora Deus chama Moisés e manda Moisés ir até Faraó. E quando Moisés vai a Faraó, no primeiro contato de Moisés com Faraó, a primeira coisa que Faraó pergunta à pessoa de Moisés, quem é este Deus, Moisés, que tu fala, que eu não conheço? Porventura o poder desse Deus que tu fala, Moisés, ele está em ti também? E a Bíblia diz que Moisés chamou Arão e disse, Arão, estende o teu cajado. E Arão atirou o seu cajado no chão, e aquele cajado se transformou numa serpente. A Bíblia diz que Faraó também chama ali os seus magos, os astrólogos, os encantadores do Egito. E eles com as suas magias fizeram a mesma coisa, atiraram seus cajados, e aqueles cajados se transformaram em serpente. Mas a Bíblia Sagrada diz que a serpente que veio da parte de Moisés conseguiu atragar as demais serpentes. Você vê aqui o poder de Deus agora se manifestando, Deus mostrando esse poder através de quem? Do seu servo Moisés. Quando nós olhamos para essa palavra poder, a palavra poder no original grego quer dizer diname. Você já imaginou no original nosso, em português, quer dizer dinamite? Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que a dinamite pertence a Deus. Quando lemos lá no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo número 16, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você imagina o irmão Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a dinamite de Deus para todo aquele que nele crê. Este poder na mão de Deus agora foi estendido na pessoa de Moisés, e você observa que Deus, através de Moisés, ele enviou 10 pragas ao Egito. Essas 10 pragas esmagaram o Egito. Essas 10 pragas permitiu que Faraó agora, quando seu filho primogênito de todos os egípcios vieram a falecer,
Apenas a Bíblia diz que aonde havia o povo de Deus, o povo judeu estava ali. A Bíblia diz que nos umbrais das suas portas estava um sangue. Aquele anjo da morte que passou no Egito, naquela noite, à meia-noite, a Bíblia diz que o anjo feriu todos os primogênitos do Egito, mas a Bíblia diz que onde estava o povo de Deus ceando, participando daquela Páscoa, daquela grande ceia, tratava-se da saída do povo de Israel do Egito. Você observa que naquele momento, aonde estava o sangue do Cordeiro, havia proteção, havia segurança. A pergunta é, meu amigo, você já permitiu que o sangue de Jesus passe nos umbrais do seu coração, na sua alma, para purificar? A Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que privilégio esse! Aquele sangue nas portas, nos umbrais daquela casa, apontava já para Cristo, o Cordeiro Pascual, aquele Cristo que veio a esta terra em forma de criança, viveu aqui e depois morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, e em breve virá buscar o seu povo. E nós olhamos que o povo de Israel agora, depois de Deus massacrar totalmente o Egito, agora a Bíblia diz que Faraó e todos os egípcios permitiram que o povo de Deus saíssem daquele lugar. E eles saíram dali, e a Bíblia diz que Deus falou no coração daquelas mulheres, e aquelas mulheres abençoaram, as mulheres egípcias abençoaram as mulheres hebreias, e elas saíram dali. A Bíblia diz que levando ouro, levando prata. Deus abençoou de uma maneira toda extraordinária. E a gente observa, se você ler um dos Salmos, que naquela noite, à meia-noite, quando o anjo da morte passou no Egito para destruir todos os primogênitos do Egito, mas na casa do povo de Deus, na casa dos hebreus, havia o que? Vida, havia saúde. E a Bíblia Sagrada nos diz ali no Salmo que quando naquela noite Deus curou todas as pessoas enfermas, naquela noite Deus curou todos os idosos, aqueles idosos que já não tinham mais vigor para caminhar. Naquela noite Deus deu vigor a eles, aquelas pessoas que estavam acamadas, que eram hebreus, Deus deu vigor, saúde a eles, para que eles saíssem do Egito para a terra em que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora eles saem dali, e ao sair dali eles estão comemorando aquela alegria, aquela festa por estarem em liberdade, e de repente se deparam ali com o Mar Vermelho. Quando eles se deparam com o Mar Vermelho, a Bíblia diz que agora Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó vem ali e reúne os seus súditos e disse, vamos, porque o povo de Israel, eles estão perdidos, nós vamos ao encontro dele. Agora Faraó pega e sai, pegou 600 cavalheiros e foi em busca do povo, para trazer o povo de volta cativo para o Egito. O Egito é figura do mundo, o Faraó é uma figura de Satanás, Israel é uma figura do povo de Deus. Na atualidade, a igreja de Deus, espiritualmente falando, ela é o Israel de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando eles começaram a caminhar diante do povo israelita, estava ali o Mar Vermelho, mas eles olharam na sua retaguarda. O que está na sua retaguarda? O exército de Faraó vindo armado para levar o povo de volta para o Egito. Você observa que agora Deus mais uma vez manifesta o seu poder. Por isso que o salmista disse, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Agora estão ali diante do Mar Vermelho, o povo começou a pressionar Moisés. Moisés nos trouxesse lá do Egito para permitir que a gente morra aqui. Está na frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Moisés agora vai conversar com Deus. E quando Moisés vai conversar com Deus, Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o vereis. O que é que tu tens na mão, Moisés? Moisés disse, um cajado. O Senhor disse, então toca com o teu cajado no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho vai se abrir. E Moisés tocou com aquele cajado. O Mar Vermelho se abriu, e o povo de Israel passou de pé enxuto. Sabe por quê? Porque o salmista disse, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Não esqueça, meu amigo, não esqueça, meu irmão, que o poder maior está nas mãos de Deus. O povo de Israel, diz a Bíblia, que passou de pé enxuto pelo Mar Vermelho. Quando o Faraó viu aquilo, ele diz que Deus começou a complicar a situação de Faraó, eles começaram a andar com dificuldade, mas ele vira o povo atravessando o Mar Vermelho. Agora eles entram também no Mar Vermelho, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram alcançar o povo de Deus. Quando o povo de Deus, o último, saiu dali do Mar Vermelho, atravessando aquele mar, diz a Bíblia que de pé enxuto, Deus disse para Moisés, Moisés toca com um cajado novamente, e Moisés tocou e o mar se fechou. Aqui está o poder de Deus. O poder de Deus na criação do universo, o poder de Deus na criação do homem, o poder de Deus já se manifestando agora na vida de Moisés. Abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou. Meu amigo, meu irmão, eu não sei que tipo de mar está na tua frente,
que tipo de adversidade está diante de você, mas creia que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que o salmista disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.